Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar. Piedoso Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Graças estamos, Senhor, de estarmos aqui na tua santa casa de oração. Graças estamos, Senhor, por mais uma virada de ano. E te rogando, Senhor, como sempre, o teu favor, o teu auxílio, as tuas misericórdias em nossas vidas que se renovam a cada manhã, rogando tuas bênçãos, o perdão dos nossos pecados e o teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ter poder para viver uma vida cristã vitoriosa. Seja, meu Deus, conosco agora neste momento no sermão, que tudo seja aqui falado, explanado, que seja para a tua honra e glória, e que a mensagem alcance, Senhor, os nossos corações, da forma como tu estabeleceste, Senhor. E louvamos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nosso Senhor Jesus, ele tem alguns métodos de ensinar a sua palavra. E ele fazia muitas analogias, ele contava parábolas. Uma dessas analogias está aqui em João 15, quando ele se declara ser a videira verdadeira. João 15, a partir do verso 1 até o verso 3, a gente lê o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aquele que dá fruto se purifica ainda mais. E quem não der fruto será lançado fora. E essa linguagem da água, sendo cortada e lançada no fogo, é uma linguagem que os discípulos já conheciam, porque João Batista também já falava sobre isso. Do verso 4 ao 10, a gente lê agora, diz o seguinte: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E, aliás, verso 4, Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhante do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Verso 9: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Um dos métodos também da gente entender a palavra de Deus, tem algumas dicas. A questão do tempo e lugar, de preferência de manhã cedo, quando você está com a mente limpa, um local silencioso, e de manhã cedo porque você tem que ler a Bíblia, estudá-la com atenção e sem pressa. Antes de ler, obviamente, também orar, que são as questões básicas. E algumas outras questões avançadas também, como observar todo o contexto, De repente você pode registrar alguma ideia, alguma reflexão que vem ali à sua mente. Textos difíceis são esclarecidos por textos também mais fáceis, paralelos, que tratam do mesmo assunto. E aqui, em especial, nesses primeiros 10 versos pelo menos, uma coisa também que a gente percebe é a palavra que mais se repete. Que aqui, a palavra, ou algo derivado dessa palavra, permanecer, ela se repete pelo menos, se eu não contei errado, 11 vezes. Só no verso 4 ela vai se repetir também 4 vezes. A mensagem central aqui é permanecer. Se nós não permanecermos em Cristo, nós não poderemos dar fruto.
E quais seriam esses frutos? Lá em Gálatas 5, vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 5, você vai passar Romanos, Coríntios e chega em Gálatas, certo? Passar João, Marcos, Romanos, Coríntios e chega em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Paulo exortando ali a igreja, né, de Gálatas. Ele começa falando exatamente, fazendo um contraste das obras da carne com o fruto do Espírito. Ele diz a partir do verso 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, você tem que fazer a vontade de Deus ou a vontade da carne. Mas se sois guiado pelo Espírito, verso 18, não estáis sob a lei. Ou seja, você não está abaixo do padrão da lei, né? Do padrão que a lei exige. A lei, ela nos mostra o pecado, nos aponta para o pecado, né? E se você está no Espírito, você está em conformidade com a lei de Deus, você está andando em Espírito. Então Paulo aí se refere sobre a igreja, né? Para ela abandonar as práticas da carne. E a gente sabe que tem gente dentro da igreja que infelizmente não muda. Parece até que não se converteu, né? Ou precisa se converter de novo, não entendeu ainda a mensagem, infelizmente, né? Pessoas que continuam com os mesmos maus hábitos, maus costumes, de quando era antes de se converter, e arruma problema em todo canto, no trabalho, na escola, na igreja, né? Terrível. Interessante aqui também que quando Paulo vai se referir às obras da carne, ele fala no plural, mas quando ele vai se referir ao fruto do Espírito Santo, ele usa o singular, porque é uma unidade, né? Uma coisa não existe sem a outra. Se você tem paciência, você tem que ser bondoso. Se você é caridoso, você tem que amar. Você não pode fingir. Verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, né? Aqui, o fruto do Espírito Santo não é mais do que as características do próprio Senhor Jesus, né? E como obter esses frutos? Exatamente permanecendo em Cristo. A gente está aí numa época de final de ano, né? Virada de ano, e muitas pessoas estão aí esperançosas, algumas colocando a confiança, como sempre, nos políticos, né? Vivem quebrando a cara, mas não largam de colocar a confiança nos políticos. E uma frase que eu vi hoje foi: o ano novo só será novo se você mudar, né? E realmente, você precisa realmente mudar, né? Mas mudar seguindo, você tem um exemplo a seguir, que é o nosso Senhor Jesus, né? Tem que realmente haver uma mudança, né? E isso é possível se você permanecer realmente nele. Você cria hábitos, né? Mantendo comunhão com Ele, através do louvor, do estudo da Bíblia, da oração. A oração não é só pedir e agradecer, mas a oração é confessar pecados, né? Pedir a Deus que lhe mostre alguns pontos do seu caráter que precisam ser transformados, né? Estar disposto realmente a mudar, a confessar os pecados e a buscar realmente a vontade de Deus. O verso 23 ele fala, né, da mansidão. A mansidão, ela é uma virtude cristã, né? No mundo a mansidão seria uma fraqueza, né? Mas em contraste, o cristianismo está em contraste com o mundo, a mansidão é uma virtude, né? No mundo você tem que ser o melhor, você tem que realizar todos os seus sonhos e nunca levar desaforo para casa, né? Mas os que são de Cristo não são assim. Os mandamentos de Deus são outros, né? Os que são de Cristo vivem para fazer a vontade de Deus, não mais da carne, como diz aqui o verso 24 e o verso 25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, temos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo, né? Os que são dependentes do Espírito Santo, eles vivem para a glória de Deus, não vivem mais para si mesmos, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, né? Jesus disse que a minha vontade é fazer a vontade do Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Assim devemos ser nós também, né? E a vontade de Deus para a sua igreja hoje é que busque o batismo do Espírito Santo, né? O derramamento
a chuva serôdia. Né? Essa é a maior necessidade do povo de Deus hoje, o Espírito Santo. Só por meio do Espírito Santo podemos realmente, de fato, permanecer em Cristo. E um dos métodos também que a igreja usa, né, e motiva os membros é exatamente o estudo da lição da escola sabatina. Né? Você tem a sua assinatura. Esse ano, inclusive, mudou, né, a de adulto. Não sei se vocês perceberam, mas na contracapa, né, na primeira página, praticamente, ela não vem um reavivado por sua palavra. Ela vai estar estimulando você a ler realmente a Bíblia inteira em um ano. Gálatas 5, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem aceita Jesus, quem tem o Espírito Santo, ele não inveja. Né? Somos filhos de Deus, temos contentamento. A lição até não vai abordar muito essa questão de ser filho de Deus, né? Mas ela fala um pouco sobre isso. O filho de Deus, ele realmente tem contentamento. Não há maior privilégio do que esse fazer parte da família celestial. Quando aceitamos a Jesus, passamos a andar na luz que recebemos dele e o Espírito Santo nos comunicará mais luz. O caminho do justo é igual à luz da aurora, vai raiando até ser dia perfeito. Tem gente que não quer se aprofundar no estudo da Bíblia, não quer se aprofundar, mas esse não é o intuito de Deus, né? Deus quer que realmente a gente sempre tenha, querendo mais e mais conhecimento para andar seguindo a vontade dele, né? Moisés foi assim, né? Moisés, quanto mais se aproximava de Deus, mais conhecimento ele tinha e mais ele queria, né? Até chegar ao ponto de pedir para ver a glória de Deus, né? Fazer um pedido que nenhum homem fez até hoje, né? Até aquele tempo e até hoje, eu acredito. Nisso também, né? Existe também no meio evangélico uma grande heresia que fala que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça. Se fosse assim, Davi jamais poderia ter sido salvo, né? Se a salvação fosse pelas obras da lei, Davi jamais poderia ter sido salvo. A salvação sempre foi pela graça, né? E a pessoa dizer isso e pregar isso é um insulto a Deus. As pessoas, na verdade, quando elas dizem isso, porque elas não querem mudar o seu estilo de vida, né? E eles terminam colocando palavras na boca de Jesus que Jesus nunca disse, né? Por exemplo, dizer que Jesus purificou o porco. Agora você pode comer porco. E Jesus disse que não precisa mais guardar o sábado. Você vai para a Bíblia e você não vê nada disso. Lá em Mateus 5, por exemplo, você vê que Jesus, ele diz: não pensei que vim revogar a lei dos profetas, mas vim cumprir. E ali ele vai dando sentido mais pleno, né? Ali ele vai mostrando que a questão toda está no coração, certo? Os escribas e fariseus, por exemplo, eles eram hipócritas. Eles diziam, mas não faziam, né? A justiça dele era vista apenas à vista dos homens, né? Lá em Mateus 5, você vai ler no Sermão do Monte, ele mostra que Deus julgará também as intenções do coração, né? Devemos ser limpos e puros de coração. Quando ele fala, por exemplo, que se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério com ela, né? E isso pode acontecer. Tanto o homem olha para uma mulher com desejo impuro, como a mulher também olha para um com desejo impuro. O que é que a pessoa deve fazer? Não alimentar esse pensamento, mas confessar a Deus: ó Senhor, vi tal pessoa, sentir aquela coisa, tire isso de mim, né? A oração é exatamente isso. Não só agradecer e pedir, mas confessar, né? E não ficar alimentando, né? Tem gente, por exemplo, que faz caridade, mas faz caridade para a glória própria. Tem gente que canta para Deus, mas na verdade para receber aplauso, para receber prêmio, não é realmente para a glória de Deus, né? Mas é para a glória própria. Lá no Sermão do Monte, principalmente no capítulo 5, eu não estou lendo os versos por questão do tempo, certo? Mas ali Jesus nos ensina o que? A cortar o mal pela raiz, né? Se teu olho te escandaliza, arranca-o. Não é que você vai arrancar o seu olho de verdade, é você cortar o mal pela raiz, é exatamente confessar, né? Aquilo que você viu que não deveria, o que você se apropriou e não deveria, você deve confessar a Deus, né? Cristo, ele morreu para nos salvar, certo? Mas ele morreu para nos salvar dos nossos pecados também. Tem gente que pensa que é só da condenação eterna, mas dos nossos pecados, né? Para que vivamos uma vida livre, né? Purificada de toda imundícia, como diz lá na carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7 e verso 9, né? Isso realmente é viver pela graça. Quando você aceita a graça ela vai e lhe transforma. Você é perdoado e você também se torna perdoador e você passa a andar
na verdade. Em Mateus 5, lá no verso 21, vamos ler esse versinho. Mateus 5, verso 21 e 22 diz o seguinte: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. A gente começa com um comentário, né? E de repente aquilo ali se torna um hábito. Falar mal da vida dos outros e o difamar termina se tornando um hábito. E Deus diz que dessa forma também somos assassinos, porque estamos manchando a reputação de um semelhante nosso. Lá em Lucas, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, nos versos 27 e 28, vai dizer assim: Lucas 6, 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. E é muito interessante, principalmente em época de política, né? Tem gente aí que está inconformado com o novo presidente e não queria de jeito nenhum ele no poder. Eu sou um deles, né? Também não queria. Mas se assim aconteceu, agora a gente tem que fazer o quê? Orar por ele, né? E quando eu não era evangélico ainda, mas eu li algumas vezes a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e toda vez que eu tinha algum problema com alguém na firma, me vinha exatamente esses versos na mente: amai vossos inimigos, fazer bem o que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E era muito difícil. Eu me lembro que eu orava quando eu ia dormir, eu deitava, eu dobrava o joelho na beira da cama, e até para pronunciar o nome da pessoa que estava me ofendendo era complicado. Mas aí eu confessava, eu disse: eu estou odiando tal pessoa, e aí eu orava, pedia que Deus a abençoasse, né? E a transformasse. Então, ainda mais agora, depois que eu me converti, é que eu devo realmente seguir esse mandamento, né? Lucas 6, verso 31, diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, essa é a lei áurea. Se a gente deseja o bem das pessoas, né? Se a gente quer o nosso bem, a gente tem que desejar também o bem das pessoas, né? Se a gente não quer o mal, a gente também não vai desejar o mal. O nosso dever como cristão, como diz a palavra de Deus, é orar realmente pelas autoridades constituídas e não ficar torcendo para ele fazer um governo ruim, por exemplo, e sair do carro. A gente tem que orar por ele, principalmente para que ele e aqueles que estão ali com ele, né, se convertam, né? Porque o desejo de Deus é salvar a todos. Lá em Gálatas capítulo 6, é outra coisa que ocorre muito com o cristão, certo? Ou aqueles que um dia se converteram e gostam de uma fofoquinha, né? Gálatas 6, verso 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Tem gente que quando um pregador famoso, um pastor, ele cai em pecado, quer correr logo para a internet para dar a notícia em primeira mão, né? Mas aqui a Bíblia diz o quê? Que ele não deve, né, fazer isso. Vós que sois espirituais, né? Mas na verdade, infelizmente, muitos se convertem, né? Mas não buscam o batismo do Espírito Santo, por isso que continuam caindo aí nesse pecado de falar mal dos outros, né? Teve um irmão, por exemplo, que botou lá no estado, né, tem uma fofoca de um casal, e ele foi lá e colocou. Aí eu comentei, né, no status dele. Eu digo: irmão, isso aí é mentira.
Ele viu alguém no podcast da vida falando mal da pessoa, né, sem apresentar prova nenhuma, e ele foi, não gostava daquela pessoa, foi e publicou. Eu digo, irmão, isso é mentira. Não, é verdade, porque não sei o que. Eu digo, irmão, mesmo que isso fosse verdade, a sua obrigação como cristão é orar por ele, não estar espalhando fofoca. E até hoje não foi nada confirmado disso. Então é triste, né? Ver a pessoa se converte e fica espalhando mentira, né? Fica espalhando fofoca. Não procura, em vez de orar pela pessoa, não vai, porque não gosta, vai espalhar. Então tem que realmente se converter. Infelizmente ele ficou meio chateado comigo, mas eu tenho que falar a verdade, né? Gálatas 6, verso 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? E para isso é necessário, né, estarmos realmente ligados à videira verdadeira, né, permanecer em Cristo. Lá em Apocalipse 21, por exemplo, às vezes a gente lê a Bíblia, né, mas algumas coisas passam desapercebidas. Às vezes a gente só vê o que a gente quer. Apocalipse 21, no contexto aqui da nova terra, né, fala o seguinte, no verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E aí vem o verso 8, que eu não entendia, principalmente por causa dessa primeira classe de pessoas aqui que vai ficar de fora. Quanto, porém, aos covardes, na versão que eu tinha falava dos tímidos, né? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tudo isso aqui eu sabia o que era, mas eu ficava pensando, o que é que Deus tem contra os tímidos? Mas na realidade os tímidos aqui são aqueles que sabem o que é o certo a fazer, mas não fazem por medo, né? No contexto do fim, a gente sabe que quando se levantar o decreto dominical, muitos vão aceitar por medo de passar fome ou por medo da morte, né? Porque não tinham comunhão de fato com Cristo, não viviam de forma espiritual, como a gente está vendo aqui, nos motivando a buscar muito bater no Espírito Santo. Quando chegar aquele dia, eles vão se acovardar, né? Então essa primeira categoria que vai ficar de fora. Por isso o preparo tem que ser hoje, né? Não é do dia para a noite que você vai exercer essa fé poderosa que vai resistir à tentação. E pode ser a tentação do tempo do fim, mas pode ser uma tentação que você possa estar sofrendo agora, né? Aí vem os abominados, os impuros, os idólatras, a gente sabe quem é, né? Os mentirosos, né? Agora, biblicamente falando, quem são os assassinos, né? Não são apenas aqueles que tiram a vida de alguém literalmente, mas como a gente viu em Mateus 5,22, são aqueles também que caluniam. Esses também são considerados na Bíblia assassinos. Na primeira carta de João, você volta aí um pouquinho sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, por exemplo. Eu pensei até que a lição ia falar sobre esse verso, mas em falando de ser filho de Deus, né, mas a lição sabatina ela não vai abordar, pelo menos nessa primeira semana ela não fala. Eu estava olhando a lição, ela não fala. Mas ela diz assim, primeira carta de João, capítulo 3, a Bíblia diz assim, verso 11: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, aquele que odeia seu irmão, que calunia, também é considerado na Bíblia assassino. Aquele que não consegue orar pelo próximo, pelo inimigo, também é considerado na Bíblia como assassino, né? Isso quem diz é a palavra de Deus, não é invenção minha, né? João aqui, é interessante que João aqui ele está exortando os que estão dentro da igreja, né? O povo de Deus, amar uns aos outros. Só que esse princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Na escola, no trabalho, né? Em todas as áreas. Voltando lá para o Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, a gente vai ler alguns versos muito fortes. João capítulo 13, verso 34 e 35.
Jesus dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas pensam que amar o próximo, né, é um mandamento novo de Jesus, né? Mas não é esse o mandamento novo de Jesus, isso já existia. Pelo menos lá em Levítico a gente já vê Deus dizendo assim, né, que deve amar ao próximo como a si mesmo. Mas o novo mandamento de Jesus não é o de amar ao próximo, certo? O novo mandamento de Jesus é que nós devemos amar o próximo como Ele nos amou, né? E lá em João 15, você vê uma folha da sua Bíblia, ele mostra como é amar o próximo como Ele nos amou. Esse é o novo mandamento. João 15, verso 12 e verso 13. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A gente deve amar o próximo de tal forma que estejamos dispostos a dar a vida por ele. E isso a gente só consegue se a gente realmente viver na plenitude do Espírito Santo. E dar a vida pelo próximo não é necessariamente você dar a vida literalmente, né? Mas é você se doar, se sacrificar, saber que o próximo está passando por alguma dificuldade espiritual, financeira, e você correr atrás de recursos para ajudá-lo, né? Isso também é dar a sua vida pelo próximo. E isso começa realmente no lar, né? Por isso que Deus ele instituiu a família, né? O pai, ele deve refletir o caráter de Deus, né, dentro de casa, né? O marido, ele deve ser Cristo para a esposa, e a esposa sábia, ela edifica o seu lar. Se não estivermos dispostos a começar dentro de casa, menos ainda fazemos ao de fora, né? Seja da rua ou da igreja. E tudo começa com o joelho no chão, confessando os pecados, as fraquezas, e buscando o batismo do Espírito Santo a cada dia. Então receberemos poder para amar, porque estaremos ligados à videira. Lá em Efésios fica depois de Gálatas. Efésios no capítulo 4. Diz o seguinte, Efésios 4, do verso 23 ao 25. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Nós somos criaturas, novas criaturas, membros uns dos outros aqui dentro da igreja, né? E um membro não prejudica o outro, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. E Gálatas 4, para encerrar, não tem muito o que explicar desses versos, o verso fala por si só. A partir do verso 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gálatas 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração exatamente pedindo a Deus sobre isso, né? Que nos renove, que busquemos realmente o batismo do Espírito Santo, que busquemos realmente amar uns aos outros, né? Vamos orar de joelhos.
Bendito Deus que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, uma porção do teu povo, que veio te cultuar nesta noite chuvosa. Tu sabes as dificuldades de sair de casa em tempo de chuva, principalmente aqui também em Vila dos Carneiros. Mas aqui estamos, Senhor, nos submetendo a Ti, para te adorarmos, para ouvir também a Tua mensagem para nós nesta noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos revista realmente, Senhor, da pessoa de Cristo Jesus, Senhor. Que é o que está necessitando a Tua igreja hoje, Senhor, é ser revestido verdadeiramente de Cristo, buscar o batismo do Espírito Santo e refletir, Senhor, o Teu caráter. Só assim, meu Deus, para recebermos o Teu selo e refletirmos, Senhor, para as pessoas o Teu caráter, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos abençoa a cada membro dessa Tua igreja, aqueles que estão em casa, aqueles que estão se recuperando de algum tipo de enfermidade. Que o Senhor repouse sobre cada um de nós, Senhor, Teu Espírito Santo e a companhia dos Teus anjos, para nos proteger e também nos guiar, Senhor, no caminho certo. É o que te rogamos neste momento, te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino 220, Fortalece Tua Igreja.